Meu nome é Larissa Rezende Mendonça, sou mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, PROEF, pela Universidade Federal de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Esse trabalho é uma apresentação, uma avaliação nacional final da disciplina Problemáticas da Educação Física, na qual trabalhamos 7 temas e na primeira semana, nós trabalhamos relacionado à atuação docente, com o texto de Gonzalez, intitulado Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. O texto de Gonzalez aborda a atuação docente, trazendo 3 características, sendo as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras. Referente às práticas tradicionais, ele traz aquela educação física voltada para o rendimento, para as competições esportivas, conhecida também como práticas esportivizadas, que trabalha basicamente as modalidades mais tradicionais, que seria basicamente futsal, vôlei, basquete, handebol, que também é aquela que a mídia traz e no canal aberto, que é acessível para todos. Essa prática de sempre trabalhar o mesmo fez o professor acomodar, trazendo a característica do abandono do trabalho docente, que acabou por receber o nome de rola-bola, pela falta de intervenção do professor, deixando que os alunos escolham a atividade. Aluno que não quer praticar permanece sentado, conversando, os mais habilidosos sempre têm a vez, entre outros pontos. E, na minha opinião, acaba prejudicando a classe, porque os colegas, os alunos, a comunidade escolar no geral, cria uma visão padrão do professor de educação física. É aquele professor que não se empenha, que não tem a parte pedagógica, não tem a parte didática, que é o famoso rola-bola. Cruza os braços e deixa os alunos fazerem o que bem entender, realizar a atividade do jeito que quiser. E já as práticas inovadoras, abordam uma prática mais pedagógica, digamos assim, fundamentada no currículo nacional, na BNCC, parâmetros curriculares, enfim, pegando aquela educação física que trabalha tanto a parte prática quanto a parte teórica, englobando, todos os alunos sem exclusão ou sem distinção daquele aluno que é mais habilidoso ou não. Na segunda semana, nós trabalhamos o tema sobre o fazer e saber fazer. O texto trabalhado foi de Darido e intitulado Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. A educação física tinha características de ser algo recreativo, sem compromisso voltado apenas para a prática esportiva, selecionando os alunos mais aptos. Basicamente, não se tinha um ensinamento de conceitos sobre a prática corporal, mas sim o ensinamento do como fazer. Aí surge então o movimento renovador, que tinha o objetivo de transformar a educação física, tirando da categoria de atividade de recreação. Aí o movimento renovador fez a educação física ser vista como uma disciplina. Porém, esse movimento se estende até hoje, pois vê-se que, no sentido procedimental, os professores não conseguem conciliar a teoria com a prática, porque quando vão para a quadra, trabalham outro tema do abordado em sala de aula. Que é uma coisa que remete a parar para pensar, mas espera aí, será que tem algum outro fator externo, fora a condição professor-aluno, que interfere nisso? Que, por exemplo, a questão de espaço físico, condição material, que talvez não seja possível realizar alguma outra prática. Mas isso é um outro debate também. Já na semana 3, nós tratamos do tema dos aspectos legais, A questão da legislação, que aborda a educação no todo e especificamente a educação física em si. Nós trabalhamos o texto de Impulseu e Darido com o título de Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. O texto de Impulseu aborda a configuração da educação física dentro das leis, começando pela LDB de 1961, colocando a educação física como uma disciplina obrigatória
nos cursos primários e médio aos alunos com até 18 anos. Já 10 anos depois, em 1971, a LDB passa por uma nova reforma e altera a obrigatoriedade da educação física, passando a ser obrigatória em todos os níveis de ensino, porém facultativa ao aluno que trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos, prestasse serviço militar e que fosse fisicamente incapacitado. E ainda, a LDB de 71 remete a um cunho capitalista, né, colocando a facultatividade a classe estudantil que tem possibilidade de trabalho, ou seja, aquele aluno que é visto como a mão de obra, que vai trazer algum benefício capitalista, né, questão de trabalho, ele tem essa facultatividade de não precisar realizar as aulas de educação física. Aí, em 1996, teve uma nova reforma na LDB, colocando a educação física como obrigatória na educação básica, no infantil, fundamental e médio, e facultativa no noturno. E já no ensino superior deixa de ser obrigatório. E em 2003, que teve uma nova alteração, passando a ser facultativa a todos, todos aqueles alunos com particularidades da LDB de 71, acrescentando mulheres que têm um prole, agora, independente do período do dia, né, independente se noturno, diurno, vespertino, independente do período do dia, se tem essa facultatividade. Essa LDB de 2003 é a que seguimos até hoje. E no texto a autora discute, coloca como se fosse um retrocesso, né, essa questão da facultatividade, porque coloca a educação física como uma atividade que seria somente prática, né, provocando cansaço físico no aluno que trabalha, por exemplo, que daí não deixaria, né, que poderia causar uma baixa de desempenho dele no trabalho. E aí remete àquela questão da educação física, né, que esquecem que a educação física é o componente curricular obrigatório, como as demais disciplinas. E aí vem a importância de um trabalho dedicado do professor, mostrando a possibilidade do trabalho diferenciado com alunos que tenham alguma necessidade diferenciada, reduzindo a dispensa dos alunos, ou seja, o aluno a educação física não trabalha só a questão prática, não vai ter só o cansaço físico, não é só cansaço mental. A educação física aborda várias temáticas, tem as teorias, o aprendizado do movimento humano de modo geral. Aí na semana 4, nós trabalhamos o texto de Darído Gonzalez e Gentiane. O texto leva o título de O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar. Os autores abordam no texto questões de afastamento e indisciplina dos alunos. São várias razões que levam a esse afastamento. Uma delas, já citada, né, nos temas anteriores, é a questão legal, que permite a facultatividade da participação e o fato de que as escolas que ofertam a educação física no contraturno dificultam a participação na aula. Outros pontos que levam a esse afastamento giram em torno de questões pedagógicas, como, por exemplo, a repetição de conteúdo e um insucesso e exclusão de parte dos alunos. Em relação a essa repetição de conteúdos, temos o que sempre acontece, né? Trabalhar sempre os mesmos esportes, que é o que já foi falado também, por exemplo, basquete, vôlei, futsal, handebol, enfatizando a repetição de gesto técnico e diferentes séries. Por exemplo, tem esporte que se trabalha a mesma coisa da sexta série até o final do ensino médio. Aí enfatizando a repetição, né, com pouca ou nenhuma diversificação de outro esporte menos conhecido. Então não tem
não tem aquele acervo, ou aquela preocupação do professor trazer coisas novas, né? E que provavelmente, muitas das vezes acontece desse novo despertar um interesse maior do aluno, né? E, porém, não podemos esquecer que às vezes a limitação de conteúdo está correlacionada a desinvestimento, tanto por parte do professor, né? Por não procurar renovar, quanto por parte do poder público também, do investimento material, e enfim. E sobre o insucesso e exclusão dos alunos, acontece muito do aluno não conseguir realizar algum movimento com efetividade sem se sentir desconfortável, fazendo com que não queira participar para, que, para evitar constrangimento. E essa autoexclusão ocorre por ver que tem colegas mais habilidosos e ao mesmo tempo maldosos, né? Que eles já olham com um olhar de julgamento e acabam excluindo algum aluno que não tenha a mesma habilidade, o mesmo nível de habilidade em realizar a atividade que ele mesmo esteja fazendo. E aí, puxando esse gancho do aluno mais habilidoso, acontece muito no professor gerar essa exclusão. Claro, sem a intenção disso, mas quando ele seleciona, por exemplo, os alunos mais habilidosos para serem líderes. Então, é uma coisa meio que inconsciente que o professor acaba fazendo, acaba gerando essa exclusão. E com relação à indisciplina, são muitas questões que acarretam o comportamento de indisciplina do aluno. Os professores trazem como um problema individual, da família, da comunidade, da liderança da escola e da cultura dos jovens. E já os estudantes veem a escola como uma causa do problema, pelas aulas serem desinteressantes, professor que não preocupa com o aprendizado e questões de bullying também. Bom, a junção desses fatores todos traz a indisciplina, claro que não justifica, mas é um bom momento para pegar de exemplo e trabalhar a importância das regras em sociedade, assim como se tem as regras nos jogos e nos esportes. Já na semana 5, nós trabalhamos o tema das dificuldades do ensino do esporte na educação física. O texto que foi trabalhado foi de Barroso, intitulado Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar. O esporte sempre foi abordado nas aulas de educação física. E após a Segunda Guerra, a educação física passou a receber mais atenção em virtude da parte de condicionamento para preparar o corpo para um possível enfrentamento militar. A partir do golpe de 64, o esporte foi mais estimulado na educação física no todo, tendo como tema o resultado em competições. Na época, o trabalho era feito na maioria das vezes em cima do que chamamos de quarteto fantástico, né? Que é aquele que eu já citei anteriormente: futsal, handebol, basquete e vôlei. E o autor ainda, de modo geral, discute os motivos que levaram o esporte a ser conteúdo hegemônico na educação física. E também como será viável e mais correto de se aplicar o conteúdo, o esporte nas aulas e como componente curricular. O texto traz alguns pontos que justificam a prática do quarteto fantástico. A questão do espaço físico, a falta dele ou o espaço que retrata as demarcações dessas modalidades. Outro ponto seria as experiências de vida, né? Quando o professor teve algum contato maior com esses esportes. Por exemplo, algum professor que já tenha sido um atleta de escola ou de clube, algo assim do tipo, que traz, né, essa experiência de vida, essa proximidade com alguma modalidade, e a formação, né, a formação docente desse professor, a graduação, com a qual ele teve carga horária acentuada nessas modalidades. Tem cursos e cursos de graduação aí que vai trabalhar
as modalidades com a mesma carga horária, e já tem outros que a carga horária, por exemplo, do futsal vai ser maior do que uma carga horária de uma disciplina de ginástica geral, por exemplo. Aí vem aí a importância, né, de compreender melhor a abordagem do esporte na educação física. Identificar o panorama atual, saber por quê, para quê e como ensinar o esporte, né, com um tratamento pedagógico, atribuir maior valor aos alunos, permitindo e fazendo todos participarem, independentemente do nível de habilidade de cada um. Aí já na semana 6, o tema que nós trabalhamos foi a educação física e as questões de gênero, né? O texto trabalhado foi do Júnior, intitulado Educação Física Escolar e a Questão de Gênero. O autor já começa o texto abordando as problemáticas das aulas mistas e a equidade de gênero, que a partir de uma fase as aulas são separadas por sexo e que o professor não tem autonomia para definir a composição da turma, né? Mas tem autonomia para determinar que aluno que irá realizar determinada atividade, menino ou menina, independente. Ele traz também o objetivo de reflexão, né, sobre as questões de gênero nas aulas e as implicações no processo de ensino-aprendizagem, o porquê dessa separação de gênero e qual a importância das aulas mistas, né? Na minha experiência, por exemplo, de docente e discente, eu tive essa experiência, né, nos dois casos. Na minha época de escola, as aulas eram separadas, né, os meninos das meninas, a partir da sexta série, se eu não me engano. E isso até o ensino médio. E ainda não era só a turma que era separada. Era destinada também a professora para dar aula para as meninas e o professor para dar aula para os meninos. Enfim, eu acho que, vendo assim na minha experiência docente, essa separação, né, que também no início da minha docência, né, teve essa separação e depois tem uns 2, 3 anos que mudou isso, traz alguns problemas, né, na questão do convívio fora da escola, o convívio além da escola, né, pela questão do respeito em si e saber as diferenças, né, identificar as diferenças e que na verdade todos nós somos capazes, né? Tanto os meninos quanto as meninas, todos têm capacidade para realizar as atividades, independente do gênero. Nesse cenário, vale ressaltar a questão de exclusão, né? Principalmente por parte dos meninos, que buscam sempre um melhor rendimento. E com isso, cabe ao professor, né, a possibilidade de, em qualquer situação, de diferença de gênero, discutir o reconhecimento e a valorização da diferença do gênero, né? Não inferiorizando nenhuma das partes. E para fechar, na semana 7, a temática proposta foi a pedagogia do oprimido, né? O texto de Paulo Freire, e no capítulo o título tinha o nome de A Dialogicidade, Essência da Educação como Prática da Liberdade. No texto, o autor aborda a importância do diálogo como é fundamental na educação, que é a essência da comunicação, né? O trabalho pedagógico, muitas das vezes, flui pela troca de experiência, pela contribuição dos pares no diálogo. E daí vem a questão da ação versus reflexão. Momento em que você expõe sua ideia, sua experiência e espera ter essa troca com alguém, colocando em prática, né, após a reflexão, o que se adequaria melhor em sua realidade. Porém, essa ação, reflexão, não é possível em virtude de ter colegas que não se dedicam ao trabalho docente, não estuda, não se empenha, não se atualiza e fica no comodismo do rola-bola. E sempre trabalha as mesmas coisas e o desinvestimento pedagógico, né, também. E isso tudo, né, leva a pensar em todas as problemáticas já citadas, que no meu ponto de vista, uma puxa a outra, estão todas interligadas. Não dá para fazer uma distinção
da problemática lá da atuação docente com a questão da educação física e questões de gênero, a educação física e questões de gênero, por exemplo. A atuação docente, quem que está ali, né, norteando, quem que está ministrando a aula, quem vai estar conduzindo a aula é o professor. Então, quando tem alguma situação de conflito, de desinteresse, é o professor que tem que mediar, né? Então, que leva aquela questão do abandono do trabalho docente, o professor que não se atualiza, o professor que não se dedica, né? E fica naquela questão do rola-bola. Mas não podemos deixar também de citar a questão da importância do desinvestimento, né, por parte do poder público, porque, na minha opinião, isso vem muito também do poder público, não só da classe em si, dos professores, da comunidade escolar, porque o poder público é o que faz rodar a escola, né, o que faz girar a escola, é da onde que vem os recursos. E muitas das vezes a educação física passa por esse abandono, né? A educação física é deixada de lado, não tem o investimento, muitas escolas ainda não têm o espaço adequado, que seria pelo menos a quadra poliesportiva coberta, né? Não tem esse zelo, esse cuidado com os alunos. Não falo nem só com o professor, mas com os alunos, porque a escola é para o aluno. Então, para fechar, eu acho que essa disciplina foi uma disciplina muito importante, umas temáticas que estão ligadas diretamente com o nosso dia a dia, o que a gente passa, o que a gente vive e, enfim, uma disciplina bastante importante que possibilitou, né, várias reflexões, vários debates e trocas de experiência. Bom, então fico por aqui, finalizando esse vídeo desse mapa conceitual da avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Obrigada.